TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega esse sábado com o nosso resumo da semana, com as principais notícias. Você pode participar enviando o seu WhatsApp, o seu e-mail para a gente, claro, para ajudar a fazer esse jornal para você. Olá, Nana. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Bom fim de semana para todos vocês. Os nossos endereços, os nossos contatos estão aí na tela para você, tvcorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 24993231675. E a gente, nessa edição de sábado, segue aqui com os nossos destaques. Sábado, 8 de junho. Rio Previdência convoca pensionistas do estado nascidos em junho para censo obrigatório. Aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo começam a receber a segunda parcela do 13º esse mês. Mulheres vão poder participar do alistamento militar pela primeira vez na história em 2025. O estado do Rio já conta com mais de 30 mil empresas abertas em 2024. Ônibus operados pela Aviação Cascatinha em Petrópolis são pintados e começam a operar pela Petroita. Em Petrópolis, contratação de escritório foi justificada pela falta de competência de procuradores, afirma a Prefeitura. Bancários realizaram ato em frente ao Itaú, criticando o fechamento de agências e demissão de funcionários em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, a gente começa a nossa edição falando sobre os destaques dos nossos jornais impressos. Eles já estão nas bancas, a gente vai direto para o nosso Correio Serrano. Lá o destaque da linha vermelha, vacilos da esquerda favorecem pautas da direita. No Congresso é um destaque lá da página 5 de política, né, no Correio Bastidores, com Fernando Molica. E a gente vai direto para a página 13, porque a manchete da primeira página e a manchete da página 13 é: Teresópolis se recupera de período político sombrio após a tragédia de 2011. 7 prefeitos em 7 anos e meio a escândalos de corrupção. Aqui do lado, nas Teresopolitanas, Secretaria de Saúde inicia projeto Maria nos bairros. Tem diversas outras notícias aqui também acontecendo por Teresópolis. E no Correio Serrano, mais aqui embaixo na página, o Parque Estadual dos Três Picos completa 22 anos. E esses são os destaques do nosso Correio Serrano do fim de semana. Pois é, no Petropolitano, gente, tem mais destaques falando ali sobre Petrópolis, é prioridade do Estado no enfrentamento às tragédias. Aqui num trechinho, o governo do Estado, né, em parceria com programas aí das Nações Unidas para os assentamentos humanos, lançou na última quarta-feira, 5/6, Dia Mundial do Meio Ambiente, o projeto Rio Inclusivo e Sustentável. A iniciativa inédita do Brasil tem como objetivo fortalecer a resiliência urbana e climática em todo o estado, planejando aí ações de prevenção e adaptação a fenômenos climáticos intensos. Petrópolis e mais 8, né, cidades do Rio serão aí o foco da primeira fase dos planos aí elaborados pelo governo do estado e a ONU Habitat, gente. Está na página 9 essa reportagem completa para você conferir. E outros 2 destaques importantíssimos na nossa página 12 do Correio Petropolitano. A primeira, TCE cobra publicação regular dos diários oficiais. O Tribunal de Contas do Estado está exigindo que a Prefeitura de Petrópolis publique os diários oficiais em tempo hábil, ou seja, não deixe para publicar daqui a 15 dias. Porque aqui demora, hein? E que promova transparência, como tem que ser, no portal da transparência da Prefeitura de Petrópolis. Que também não acontece, né? Também não acontece. Não está tendo aí
essa transparência total. Gente, exatamente. E nas petropolitanas, Isso, nas petropolitanas, decisão federal abre discussão sobre o contrato da Concer. Isso, o embrólio da BR-040 Mais que a um gente capítulo. vem falando aqui. Mais um capítulo da novela que se arrasta aí ao Já longo de anos. uns 2, 3 anos aí. Facilmente, a BR-040, aquele trecho ali que era para ser renovado, era para ser feita a nova subida da serra, não foi feita, a obra foi paralisada, abriu aquele buraco ali na comunidade do contorno. Engoliu diversas casas, enfim, a gente sabe que tá difícil aquilo ali sair, e é claro, o projeto inicial não era bom. Para afundar meia comunidade, o projeto não era decente, né? E Exatamente. tem mais problema aí, né? Mais problema. Ainda nessa página, problemas com a contratação de artistas da Bauerfest. O que tinha sido combinado entre prefeitura e os grupos de cultura da cidade é que haveria a divulgação dos grupos escolhidos de forma geral, ou seja, para todo o grupo. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis tem feito contato particular com os grupos escolhidos. Outra aí que também a gente falou essa semana, trouxe bastante sobre a Bauer, falando sobre os problemas aí que a festa, né, do colono alemão aqui na cidade tem enfrentado nos últimos anos. Né? A gente fala do contrato, né, que é para tem uma lei municipal que diz que tem que ser feito ali a contratação de serviços para a festa com 60 dias de antecedência. Exato. Mas tem um pregão que vai acontecer com uma semana antes. Uma semana antes, pois o pregão ali para as barracas, né, dos ternos. Das barracas estão acontecendo agora e uma semana antes acontece das bicicletas, das bikes. Olha só, e aí é o que eu te falo, eu sempre relato aqui, Carnaval no Rio de Janeiro é pensado com um ano antes de antecedência, por ser um grande evento. E a Bauerfest aqui em Petrópolis é a segunda maior festa em comemoração ao colono alemão do país. Só perde para aquela de Blumenau, né? A festa mais importante de Petrópolis, né, por conta da colonização alemã. Esse ano faz 200 anos da chegada dos colonos alemães em Petrópolis e está sendo tratada desse jeito. E é o segundo maior evento, olha só, o segundo maior evento do estado do Rio, viu? Que Exatamente. Traz muita renda e dinheiro. E é tratado dessa forma. Então, assim, Prefeitura de Petrópolis, quem cuida do evento tem que começar a pensar o evento quando ele acaba. Acabou o evento desse ano, já se pensa do ano que vem. Exatamente. Gente, é isso. Essas são as notícias dos nossos jornais desse final de semana. Ainda tem muito mais, né? Tem o Correio Sul Fluminense, tem o Correio da Manhã edição do Rio de Janeiro, tem o Correio da Manhã edição nacional e, claro, o Correio da Manhã edição Distrito Federal com as notícias de lá. Aliás, muita notícia fresquinha para você conferir. Já estão nas bancas aqui em Petrópolis. O Petropolitano, R$2 somente para você ficar bem informado, viu? A gente faz agora um rápido intervalo, mas na volta você vê aí que o estado do Rio já conta com mais de 30 mil empresas abertas em 2024. E você vai ver também que o estado do Rio segue em alerta por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. O Fundo Previdenciário Rio Previdência está convocando os pensionistas do Estado nascidos em junho para o censo obrigatório. Quem não comparecer a um posto da autarquia poderá ter o pagamento suspenso até que regularize a situação junto ao órgão. Os pensionistas da Rio Previdência nascidos no mês de junho devem agendar o recenseamento obrigatório 2023-2024, que é exigido pela autarquia. O procedimento é presencial e deve ser feito em uma das agências ou postos da Rio Previdência ao longo de todo o mês por este grupo de nascidos no mês de junho. O agendamento prévio é feito pelo site rj.gov.br/Rio Previdência. Feita a marcação, o beneficiário deve comparecer ao local, hora e data marcados com toda a documentação exigida. O não comparecimento vai acarretar na suspensão do pagamento do pensionista, sendo necessário realizar o procedimento para restabelecer o benefício. Rafaela Cordeiro, para a TV Correio da Manhã. E olha, também falando sobre aposentados, né? Os aposentados e pensionistas aí do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, gente, que ganham mais de um salário mínimo, começaram a receber nessa semana a segunda parcela do 13º. Confiram. O pagamento vai até o próximo dia 7, com as datas definidas conforme o dígito final do número de inscrição social NIS. O pagamento do 13º a quem ganha um salário mínimo começou no último dia 24 e vai até o próximo dia 8 de junho. Até o fim desta semana, mais de 33,6 milhões de segurados vão receber a primeira parcela, ao somar os que ganham o benefício mínimo e os que recebem acima dele. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º está disponível no aplicativo Meu INSS para celulares e tablets. A consulta também pode ser feita pelo site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O fenômeno El Niño, que ocasionou o aumento das temperaturas globais e das condições extremas no mundo, está dando sinais de que está perto de acabar, conforme informou a Organização Meteorológica Mundial. Com base nas previsões atualizadas da organização, divulgadas nesta segunda-feira, existe a probabilidade de que haja um retorno ainda neste ano para as condições características do Laninha, que é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, formando o que vulgarmente se designa como piscina de águas frias. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o fenômeno Laninha produz fortes mudanças na dinâmica geral da atmosfera e altera o comportamento climático. As previsões da Organização Meteorológica Mundial ainda apontam para uma probabilidade de 50% de o Laninha surgir entre junho e agosto, com a previsão de aumentar para 60% se for de julho a setembro e 70% de agosto a novembro. Com base na agência da ONU, os efeitos de cada fenômeno variam de acordo com a intensidade, duração e época do ano em que se desenvolvem. A OMM ainda alerta para que, abre aspas, o padrão climático do El Niño e da Laninha acontecem no contexto das alterações climáticas induzidas pelas atividades humanas que estão aumentando as temperaturas globais, agravando as condições meteorológicas e climáticas extremas e afetando também os padrões sazonais de chuva e temperatura. Fecha aspas. E olha, um levantamento feito pelo Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Rio de Janeiro aponta que o número de solicitações por leitos para bronquiolite cresceu
de 94 para 126 na segunda quinzena de maio, correspondendo aí a 34% de aumento, gente. Especialistas da Secretaria de Saúde do Estado alertam que a proximidade do período mais frio do ano, a quantidade e a gravidade dos casos costumam aumentar ainda mais e chamam a atenção para os sinais que podem servir como alerta de agravamento da doença, como, por exemplo, prostração extrema, recusa alimentar, dificuldade para mamar, além de dificuldade para respirar. A bronquiolite é uma condição clínica causada pela inflamação do bronquíolo terminal, responsável pela troca gasosa e pela oxigenação. Quanto menor for a criança, mais grave pode ser o quadro e pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como influenza, parainfluenza, adenovírus e o vírus sincicial respiratório, VSR. Este sendo o principal agente infeccioso da bronquiolite. Mas ainda não há vacina disponível para crianças. Entretanto, a imunização contra a influenza e Covid-19 está disponível nos postos e impacta positivamente na contenção desses casos, que seguem aumentando nas unidades de saúde. Além de monitorar os casos, a Secretaria está promovendo uma série de capacitações para profissionais de saúde que atuam nas emergências das unidades da rede estadual e para médicos dos 92 municípios do estado que trabalham na atenção primária. E o estado do Rio segue em alerta por aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. A quarta edição do Panorama de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Vírus Respiratórios, divulgada nesta semana pela Secretaria de Estado de Saúde, destaca que há um aumento considerável de internações não causadas por Covid-19. A situação segue mais preocupante na faixa etária de 0 a 4 anos, que cresceu de 13,48% na semana epidemiológica 19 para 37,25% na semana epidemiológica 21, segundo o painel de indicadores precoces. O Panorama da Síndrome Respiratória Aguda Grave analisou as semanas epidemiológicas 19 a 21, que correspondem ao período entre os dias 5 e 25 de maio. O Panorama da Síndrome Respiratória Aguda Grave vem apresentando um leve aumento de casos semana a semana. A gente observa com muita atenção, principalmente as internações em crianças entre 1 e 4 anos. Ela tem se estabilizado, mas é importante que os pais fiquem alerta aos inícios de sinais e sintomas, que é uma dificuldade respiratória da criança. A equipe de vigilância do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado utiliza um modelo estatístico chamado Nowcasting, que leva em consideração os casos em atraso de notificação para estimar o total esperado para determinado período. A estimativa do Nowcasting para a semana epidemiológica 19 foi de 478 casos, com 343 já registrados no sistema. Para a semana 20, a estimativa foi de 566 casos, com 292 já registrados. Para a semana epidemiológica 21, o modelo apontou 547 casos estimados, sendo que 194 casos já foram registrados. O Panorama da Síndrome Respiratória Aguda Grave também analisa os tipos de vírus que predominam nas diversas faixas etárias dos pacientes internados, além das solicitações de leitos que são feitos ao Sistema Estadual de Regulação. As crianças com idades de até 4 anos seguem como a faixa etária com o maior número de internações. Nas crianças de até 4 anos, os principais agentes infecciosos são o vírus sincicial respiratório, um dos causadores da bronquiolite, e o rinovírus. As solicitações de leitos para este público se mantêm elevadas, passando de 250 na semana 19 para 254 na semana 20 e 222 na semana 21. O percentual de internações por síndrome respiratória aguda grave na faixa etária de 80 anos ou mais permaneceu estável, assim como nas últimas semanas, com os vírus influenza do tipo A e o vírus sincicial respiratório como principais causadores. O número de solicitações de leitos para esta faixa etária permanece com pouca variação, passando de 113 na semana epidemiológica 19 para 122 na semana 18, chegando a 120 na semana 19 e 107 na semana 21. É muito importante também reforçar a necessidade da vacinação de influenza em idosos e todos os cuidados com as crianças também para evitar uma síndrome respiratória aguda grave.
O Panorama utiliza 3 sistemas como fonte de dados: o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sistema Estadual de Regulação e o Sistema de Informação de Gerenciamento de Amostra Laboratorial, onde são registrados os resultados dos exames feitos pelo LACEN, Laboratório Estadual de Referência. E o estado do Rio de Janeiro já conta com mais de 30 mil empresas abertas em 2024. Quase 6 mil novos negócios foram aí registrados em território fluminense apenas no mês de maio. De janeiro a maio de 2024, 30.246 novas empresas foram abertas no Rio de Janeiro. Esse total foi alcançado após a Junta Comercial do Estado do Rio registrar, em maio, 5.953 novos negócios em território fluminense. Essa é a segunda melhor marca de todos os tempos nos 5 primeiros meses do ano, atrás apenas do número registrado em 2022, quando eram 30.710. No ano passado, neste mesmo período, foram registradas 28.655 aberturas de empreendimentos. Desde 2021, o total anual de novas empresas no estado do Rio tem ultrapassado a marca de 72 mil. Das 5.953 empresas abertas em maio, 5.354 são referentes a constituições. Também estão computadas 494 aberturas de filiais e 103 inscrições de transferências. Entre as principais atividades dos novos negócios estão serviços de escritório e apoio administrativo, consultórios médicos e comércio de artigos de vestuário e acessórios. Os municípios que mais abriram empresas nos 5 primeiros meses de 2024 foram Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, declarou que as Forças Armadas vão permitir pela primeira vez na história que mulheres participem do alistamento militar para ingresso na carreira de soldado a partir de 2025. A informação foi transmitida a comandantes militares em reuniões feitas de 13 a 17 de maio e confirmada pelo próprio ministro em entrevista à imprensa no último sábado. A previsão é de que as mulheres ingressem em 2026. O ministro disse ainda que o Brasil deve muito às mulheres e que dessa vez não será para fazer serviço de enfermagem ou escritório. Será permitida a presença de mulheres na infantaria. O alistamento feminino no Brasil será opcional e deve ser permitido às mulheres que completarem 18 anos em 2025, diferentemente do serviço masculino, que ainda é obrigatório. Atualmente, as mulheres são autorizadas a entrar nas Forças Armadas por outros meios, como, por exemplo, pelas escolas que preparam oficiais. Porém, só a Marinha liberava a atuação delas em áreas mais combatentes. Ainda há divergências sobre a quantidade de vagas que será reservada às mulheres, mas o ministro quer que o contingente chegue a 20%. Dados da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, no ano de 2020, mostravam que os países que mais tinham percentual de mulheres nas Forças Armadas eram Hungria, com 20%, Estados Unidos, com 18%, Bulgária, com 17%, Grécia, 16%, França, 16% e Canadá, com 16%. E você vai ver depois do intervalo que ônibus operados pela Cascatinha são pintados e começam a operar na Petroíta. E você vai ver também que bancários realizaram ato em frente ao Itaú, criticando o fechamento de agências e demissão de funcionários em Petrópolis. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. Após a Prefeitura decretar a caducidade da empresa Cascatinha, a Aviação Petroita começou a operar com novos ônibus. Mas um detalhe chamou a atenção. Os novos ônibus, na verdade, eram os anteriormente usados pela Cascatinha. Pintura nova, números novos, mas o fato é que de novo não tem nada. Após a Prefeitura decretar a caducidade da Cascatinha, os coletivos foram incorporados à empresa Petroita. Continua a mesma coisa de ônibus aí sempre, faltando ônibus quebrado toda hora aí, nem os órgãos competentes não vê isso aí ou fazem vista grossa, sei lá, o prejudicado somos nós. Saiu agora aqui um ônibus velho, não está nem com a pintura normal do ônibus, entendeu? Aí é difícil, né? Pelo menos 5 ônibus foram incorporados à frota da Petroita, entre eles o coletivo 2024, que foi fabricado em 2012 e que, segundo as normas da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não poderia nem mais operar. Os coletivos que integraram a frota são o antigo 5001, que passou a ser 2050, o 5002 da Cascatinha, atualmente é o 2051 da Petroita. Já o 5050 se tornou o ônibus 2066. O coletivo 5019 da Cascatinha, na Petroita, tem a numeração 2054. E, por fim, o ônibus que na Cascatinha operava como número 5043, atualmente é o ônibus 2094. Nesta sexta-feira, a CPTrans informou que realizou uma vistoria na garagem da Petroita e reprovou 87% dos ônibus. A companhia informou que já aplicou R$ 1.600.000 em multa à empresa devido às irregularidades. E a contratação de um escritório de advocacia para impasse do ICMS foi justificada pela Secretaria de Fazenda de Petrópolis devido à falta de competência dos procuradores. A audiência pública para apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Petrópolis foi realizada por meio da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. A audiência ocorreu na última quarta-feira após os vereadores solicitarem o adiamento do encontro devido ao atraso da Prefeitura para entregar os relatórios aos parlamentares e também devido à citação do procurador do município, Miguel Barreto, que classificou a situação financeira de Petrópolis como em atual penúria financeira durante uma defesa processual. Ainda de acordo com Barreto, as dificuldades financeiras são decorrentes de uma ação do município contra a GESELMA, que visa reverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o Índice de Participação dos Municípios, o IPM, que foi diminuído recentemente e afeta a arrecadação de ICMS da cidade de Petrópolis. A audiência foi marcada por diversas interrupções devido a problemas técnicos tanto da Câmara quanto da Secretaria. Secretário, está me ouvindo? Está me ouvindo? Marcos Santiago, agora está me ouvindo, Marcos?
Estou te ouvindo. A equipe da Secretaria de Fazenda participou da audiência de forma online por questões de saúde do secretário. De acordo com a pasta, até o momento foi arrecadado de forma líquida R$ 669.715.000. Desse valor, 22% foi referente ao ICMS. Enquanto as discussões em torno do ICMS permanecem, o STJ mais uma vez negou o recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis. Com isso, o IPM permanece em 1,119. O procurador do município, que recebeu um requerimento para participar da audiência, não compareceu. O assessor jurídico da Secretaria de Fazenda afirmou que as quedas recentes do IPM são ocasionadas devido a guerras fiscais e políticas. De 2022 para cá, começa a acontecer uma queda do IPM, como é de conhecimento de Vossas Excelências. Isso se dá por conta de uma guerra fiscal e política e judicial que ocorre em torno do IPM. Quando o nosso IPM subiu, outros municípios, sobre os quais, evidentemente, Petrópolis não tem governo, também entraram com ações judiciais. E há uma disputa judicial nos bastidores, como Vossas Excelências sabem. Com a queda, de acordo com o assessor, a cidade deixou de arrecadar de 2019 até 2022 mais de 770 milhões de reais. E levando em consideração os reajustes do IPCA, o valor subiria para mais de 906 milhões de reais. Diante disso, a justificativa para a contratação de um escritório de advocacia por mais de 32 milhões de reais foi que a Procuradoria não teria competência suficiente para realizar a demanda. A Procuradoria, quando não tem expertise, quando não tem experiência, quando não tem staff, quando não tem condições de gerir um processo dessa monta, ela pode se valer da contratação de terceiros conforme determina a lei. O vereador Fred Procópio questionou os dados apresentados pela Secretaria de Fazenda. Esse slide, e aí eu já deixo aqui consignado para a Comissão de Finanças da Casa e para a mesa diretora, da qual também faço parte junto com o presidente Júnior Coruja, que ele seja simplesmente excluído da apresentação, porque parece aquele slide do Deltan Dallagnol falando Lula. Pois isso não interessa a ninguém. Então a casa abre uma exceção, dá lugar de fala a alguém que não o tem, apresenta um documento que não está previsto e, portanto, não existe no ordenamento jurídico, não existe no processo legal legislativo dentro dessa casa, não está contemplado na LRF, para ver nome de ex-prefeito escrito? O secretário de Fazenda aponta que a decisão do STJ não determinou a queda na arrecadação do IPM, mas por meio de medida da Secretaria de Estado de Fazenda, e que o município foi pego de surpresa, tendo em vista os processos judiciais. Não, nós não podíamos ter essa situação porque foi uma decisão, que nem eu falei, voluntária da Secretaria de Fazenda, que ela desrespeitou o que está decidido pelo STF e pelo STJ. Então, como é que nós vamos prever uma situação dessa aqui, vir zero agora? Como nós vamos prever? Por isso que é importante ela fazer parte do quadrimestre, porque contabilmente, o contador pode falar até melhor, a partir de maio, com essa queda zero, e junho, ele vai ter que fazer um ajuste. E o Sindicato dos Bancários de Petrópolis realizou um ato na manhã da segunda-feira dessa semana, em frente à agência do Itaú, que fica na Rua do Imperador. O motivo é o fechamento de agências e a demissão dos funcionários. Bancários se reuniram nesta segunda-feira em frente à agência do Banco Itaú, que fica na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. De acordo com o sindicato da categoria, o banco fechou diversas agências recentemente e demitiu diversos funcionários, ao mesmo tempo que assumiu a folha de pagamento dos servidores da prefeitura. Para o sindicato, esses fatos resultam em longas e demoradas filas, que podem ser vistas diariamente na agência. A política do Itaú hoje é de fechar a agência bancária, o adoecimento de vários bancários do Itaú e longas filas. Então, assim, é inadmissível o que o Itaú está fazendo com a população. E muitos culpam o bancário por fazer esse mau atendimento. E não é o bancário, a culpa é do banco. O banco vem nessa política de fechamento de agência, transferência de funcionário, adoecimento, demissões em massa em Petrópolis. Em dezembro do ano passado, o Banco Itaú passou a ser o banco do servidor público municipal de Petrópolis. O Itaú foi contratado pela Prefeitura de Petrópolis após ganhar uma licitação com um lance de mais de 20 milhões e 700 mil reais.
O banco ficou responsável pela prestação de serviços de processamentos dos pagamentos da folha de salários dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do município. O contrato é de 60 meses, podendo ser prorrogado desde que demonstrado o interesse público e a critério do contratante. São 14 mil novos clientes dentro do Itaú, não suportam, não tem como. E essa agência aqui foi fechada por algum problema estético dela aqui ali dentro de funcionamento, que o banco ia fazer a reforma e ia reabrir. Só que de uma hora para outra o banco decidiu fechar essa agência. Ainda de acordo com o sindicato, no primeiro trimestre de 2024, o Itaú Unibanco apresentou um lucro líquido recorrente gerencial de mais de 9 bilhões e 700 milhões de reais. Aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado e um crescimento de 3,9% em comparação com o trimestre imediatamente anterior. Ainda assim, apesar do lucro recorde, houve fechamento de postos de trabalho. Ao final do primeiro trimestre de 2024, a holding contava com 85.936 empregados no país, registrando o fechamento de 3.561 postos de trabalho em apenas 12 meses. Itaú teve lucros, a gente vê, entra governo e sai governo, os bancos são os que têm mais lucros. O Itaú, então, como eu falei, no primeiro trimestre desse ano, já lucrou quase 10 bilhões. Dinheiro que não falta, falta é contratação, melhor atendimento para a população, para os seus usuários e abertura de agência. E a Prefeitura de Petrópolis abriu as inscrições para a Rainha e as Princesas da Bauerfest 2024. A edição deste ano acontece entre os dias 21 de junho e 7 de julho. Estão abertas as inscrições para a Rainha e Princesas da 35ª Bauerfest de 2024. O cadastro deve ser feito até o dia 12 de junho. A Bauerfest começa no dia 21 de junho e segue até o dia 7 de julho, nos arredores do Palácio de Cristal, no centro da cidade. O edital completo do concurso está disponível no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Nele consta a ficha de inscrição, que deve ser preenchida pela candidata e entregue na sede do Instituto Municipal de Cultura até às 6 horas da tarde do dia 12 de junho. Para participar, é preciso ter entre 18 e 35 anos, morar em Petrópolis e ser descendente de alemães ou fazer parte de algum dos grupos de associação dos grupos de danças folclóricas alemães de Petrópolis há pelo menos 2 anos. A rainha ganha R$4.000 em dinheiro, a primeira princesa R$3.000 e a segunda princesa R$2.000. E os moradores de Paraíba do Sul têm até a próxima segunda-feira, agora, dia 10 de junho, para pagarem o IPTU com desconto de 25%. Confiram. O prazo para pagamento do IPTU com 25% de descontos e dos TLL, ISS e TAFES com 10% termina nesta próxima segunda-feira, dia 10 de junho, em Paraíba do Sul. Na segunda chance, com 15% de desconto, o prazo começa no dia 10 de julho. Para o pagamento parcelado em até 8 vezes, o vencimento da primeira parcela já ocorreu no dia 10 de maio. Os demais impostos e taxas têm o pagamento para a cota única com 10% de desconto, com prazo até o dia 10. Para pagamento parcelado em até 3 vezes, o vencimento da primeira parcela também ocorreu no dia 10 de maio. Os carnês para o pagamento foram entregues a domicílio pelas equipes da Prefeitura de Paraíba do Sul e também estão disponíveis no formato digital no site da instituição ou através do setor de fiscalização tributária pessoalmente. O programa Inova Terê foi apresentado nesta semana que acabou aos servidores da Prefeitura. O programa de autodesenvolvimento profissional ganhou uma versão ampliada. Um dos projetos contemplados no edital de fomento com base tecnológica do Inova Terê, o programa de autodesenvolvimento profissional Experimente-se ganhou uma versão ampliada e foi apresentado para os servidores da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia na Prefeitura. A solução ampliada, que tem o objetivo de ajudar o jovem profissional a identificar suas lacunas comportamentais, aprimorá-las e obter o autodesenvolvimento profissional, terá sua primeira aplicação de forma gratuita para servidores da Prefeitura
Prefeitura de Teresópolis. O objetivo é que os jovens entrem no mercado de trabalho com mais tranquilidade e menos ansiedade. O chamamento público do Inova Terê investiu R$ 195 mil para apoiar e fomentar 37 iniciativas focadas na promoção do empreendedorismo na área da inovação tecnológica em Teresópolis. Os projetos foram desenvolvidos durante um ano e, ao final, ocorreu a prestação de contas dessas iniciativas. E a cidade de Petrópolis foi representada em um congresso internacional de cuidado ao câncer. A clínica referência em radioterapia, Rádio Serra, levou especialistas para o evento voltado ao debate de inovações que oferecem aí avanços no tratamento da doença. A Rádio Serra Radioterapia de Petrópolis marcou presença no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 2024, que aconteceu nesta semana em Chicago. O encontro anual reúne especialistas do mundo inteiro para o debate sobre as novas práticas clínicas voltadas para o tratamento de diferentes tipos de câncer, como de pulmão, de esôfago, de pele, de colo de útero, entre outros. O evento, que conecta profissionais de oncologia com o objetivo de mudar o cenário do cuidado ao câncer, acontece no momento em que se intensifica o combate ao fumo. O Dia Mundial Sem Tabaco tem conscientização no dia 31 de maio, que foi o dia em que se iniciou o evento. É um congresso muito interessante que esse ano trouxe muitas novidades. A gente tem algumas novidades para mudança de práticas clínicas, como por exemplo o câncer de pulmão, câncer de esôfago, mudanças no câncer de pele, melanoma, câncer de cólon, várias coisas novas. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 8 milhões de fumantes morrem por ano. Desse total, mais de 7 milhões são os fumantes ativos e 1 milhão são aqueles não fumantes, chamados de fumantes passivos. Segundo a OPAS, a expectativa de vida de um fumante é cerca de 10 anos menor do que a de um não fumante. Tendo em vista os altos índices de casos da doença e o agravamento nas condições de saúde das pessoas adeptas ao hábito, o médico radio-oncologista enfatiza a necessidade de se fortalecer o combate ao fumo. A gente teve agora no dia 31 de maio o Dia Internacional do Combate ao Tabaco. Importantíssimo, né? Super correlação com câncer, principalmente de pulmão, cabeça e pescoço, bexiga. E toda a equipe da Rádio Serra está sempre muito atenta para a gente poder entregar os melhores cuidados e as melhores atualizações. A dependência ao fumo é causada pela nicotina, que é uma substância psicoativa presente em todos os produtos derivados do tabaco, como o cigarro eletrônico ou outros dispositivos, como charuto, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, entre outros. Além do câncer, o Instituto Nacional do Câncer aponta que o tabagismo contribui para o desenvolvimento de outras doenças, entre as quais a tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade, osteoporose e catarata. Bom, gente, ficamos por aqui. Nossa edição de sábado termina, nosso resumo da semana, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, estaremos aqui de volta ao vivo, trazendo muita informação para você. Muito obrigado pela audiência e sua presença, viu? Obrigada a todos vocês. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até segunda às 7h30. TVC, a TV do Correio da Manhã.